Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, estamos aqui de novo, mais uma aula para vocês. Agora a gente vai começar um assunto novo, tá? Metabolismo energético. Antes da gente falar os detalhes sobre metabolismo energético, eu quero chamar a atenção de vocês para duas organelas importantes. Duas organelas que eu não trabalhei em sala de aula com vocês, tá? Os plastos e as mitocôndrias. Vamos começar por aqui, ó, pelos plastos. Esse plasto que você está vendo é um plasto diferente, é um plasto com cor, é um cromoplasto, tá? Ele ficou conhecido como cloroplasto, porque o principal pigmento aqui é um pigmento verde conhecido como clorofila, tá? Então, essa estrutura que você está vendo é um cloroplasto, tá? Cloroplasto. É um tipo de plástico com cor verde, tá? Beleza. Aqui você está vendo uma estrutura conhecida como mitocôndria. Vamos colocar aqui. O nome dessa estrutura é mitocôndria. Muito bom. Então você tem cloroplastos e mitocôndrias, tá? Bom, o objetivo dessa aula, pessoal, é ajudar vocês a resolver uma lista de exercícios que eu coloquei sobre essas organelas, tá bom? A gente vai fazer um detalhamento anatômico do cromoplasto, conhecido como cloroplasto, e da mitocôndria. Para a gente entender isso melhor, eu cortei as organelas. Vocês estão vendo as organelas cortadas. Cortei o cloroplasto, cortei a mitocôndria. Peguei um pedaço e joguei fora, peguei um pedaço e joguei fora para você enxergar internamente as estruturas. Beleza? Então vamos devagarzinho, qualquer dúvida pausa, volta o vídeo, assiste mais de uma vez, porque vai ficar cheio de detalhes essa lousa. Depois que a gente preencher essa lousa, eu vou apagar e vou construir uma nova lousa para te explicar a origem endossimbiótica dessas organelas. Antes, pega a ideia, tá? Muito importante. Os cloroplastos, tipo de cromoplasto, ele existe em seres eucariotos fotossintetizantes. Vamos lembrar quem são esses seres? São as algas, ok? E as plantas. Então, algas e plantas vão apresentar essa organela, ok? E as mitocôndrias? As mitocôndrias são organelas que existem em eucariotos aeróbicos. O que são eucariotos aeróbicos? São aqueles eucariotos que utilizam o gás oxigênio para realizar as suas atividades metabólicas, tá? Para desenvolver o seu metabolismo energético. Então, mais uma vez, os cloroplastos estão presentes nas formas de vida conhecidas como eucariotos fotossintetizantes, algas e plantas. Agora, as mitocôndrias estão presentes nos eucariotos aeróbicos, tá? São os eucariotos que utilizam o oxigênio para desenvolver atividades metabólicas, para desenvolver o seu metabolismo energético. Professor, quem são esses eucariotos? Me dá exemplos. Animais, nosso caso, plantas, algas, fungos e protozoários, tá? De novo, animais, plantas, algas, fungos e protozoários. Tudo bem? Vamos começar o detalhamento aqui, ó, pelo cloroplasto. Beleza? O que vocês precisam lembrar? Vocês precisam lembrar o seguinte: o cloroplasto ele tem duas membranas, uma membrana externa ok? Existe aqui ó, um espaço delimitando uma membrana e outra, eu vou colocar aqui, tá? Que faltou esse pedacinho do desenho. Espero que vocês me perdoem, tá? Porque eu ainda estou me acostumando com essa lousa. Ela é um pouco pequena, então não dá pra gente colocar todas as informações de uma só vez. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais limpo o desenho para vocês, tá? Um espaço aqui, ó, tá vendo aqui onde eu estou passando o dedo, ó, que eu não desenhei nada? Esse espaço branco aqui é conhecido como espaço entre membrana, tá? Então, aqui você tem um espaço entre ou intermembrana. Vou colocar intermembrana, porque esse nome aparece mais. Intermembrana. Muito bom, beleza? Lá internamente, ó, você vai ver uma outra membrana, ó, tá vendo? Vou colocar uns pontinhos aqui para ficar fácil vocês verem. Existe uma outra membrana, uma membrana chamada de membrana interna. Tudo bem? Ó, delimitando aqui para vocês uma membrana chamada de membrana interna. Muito bom, vou colocar aqui, ó. Membrana interna. Maravilha, tá? E agora a gente vai para dentro do cloroplasto. Tudo isso aqui que você está vendo internamente, o cloroplasto, nós podemos chamar de estroma, tá? Então tudo isso aqui que está aqui dentro, ó, nós vamos chamar de estroma, tá? O estroma é abarrotado de substâncias de preenchimento, tá? Muita proteína, muito pigmento, muitas moléculas, açúcar, tá? Inclusive, olha aqui para você, tá vendo essa mancha amarela?
Está aparecendo aqui? Isso aqui é um depósito de amido. Isso aqui é o quê? Amido. Outra coisa interessante da gente lembrar é que lá dentro do estroma, tá vendo aqui, ó, do estroma, perdão, tá vendo aqui, ó, essa estrutura azul, meio enovelada? Isso aí é uma molécula de DNA, tá bom? Então, isso aqui que você tá vendo, ó, é DNA. Ô, professor, me explica isso direito. Eu achei que DNA era encontrado só no núcleo. Não. Você encontra DNA em abundância no núcleo das células, mas você também encontra DNA nessas organelas, tanto nos cloroplastos quanto nas mitocôndrias, tá? O interessante é o seguinte, pessoal, nesse DNA você vai encontrar sequências específicas, genes, tá? Para codificar algumas proteínas que vão trabalhar aqui. Genes, pessoal, que não são iguais aos genes que você encontra no núcleo. Tá? Daqui a pouco você vai entender isso melhor quando eu for explicar a origem simbiótica dessas organelas. Então, essa estrutura novelada aqui é o DNA. O DNA aqui codifica, perdão, o DNA tem trechos que codificam proteínas aqui dentro. Como eu falei para vocês, aqui dentro tem produção de proteína. E para produzir proteína, a gente precisa de uma estrutura conhecida como ribossomos. Está vendo esses pontinhos vermelhos? Esses pontinhos vermelhos são os ribossomos. Muito bem. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Está vendo esses disquinhos empilhadinhos de cor verde? Esses disquinhos são dobras membranosas internas, tá? Essas dobras membranosas internas parecem moedinhas sobrepostas, recebem o nome de tilacoide. É aqui no tilacoide que você vai encontrar os pigmentos que absorvem luz para a execução da fotossíntese. Essa organela aqui tem como função executar a fotossíntese dos seres fotossintetizantes, algas e plantas. Essa estrutura, então, que você está vendo, ela é conhecida como tilacoide. Vou apertar aqui para vocês, ó. Tilacoide. Como é que é o nome da estrutura, professor, dessa dobra membranosa? Tilacoide, tá? Agora olha que bacana. Um conjunto de tilacoides aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem outro conjunto de tilacoides, ó. Aqui tem outro conjunto de tilacoides. Tem vários conjuntos de tilacoide. Quando você tem aqui vários tilacoides empilhados, uns sobre os outros, essa estrutura aqui forma um conjunto que a gente chama de grana. Ou, perdão, pessoal, forma uma estrutura que a gente chama de grano. Como é que é o nome dessa estrutura? Grano. Deixa eu melhorar isso aqui para vocês. Vai ficar fácil de ler quando vocês forem usar o quadro. Grano. Muito bem. Grano, tá? Vem de grãos, tá? Grano vem de grãos. Agora, se você prestar atenção no meu quadro, você está vendo que tem vários conjuntinhos de tilacoide. Como é que eu chamo o conjunto de tilacoide? Vamos ler aqui devagarzinho. Deixa eu apagar isso aqui porque ficou horroroso. Peço perdão. Então, grano. Como é que é o nome do conjunto de tilacoides? Grano, ok? Agora dá uma olhada, tá vendo? Tem várias pilhinhas de tilacoides. Essas várias pilhinhas de tilacoides lembram muito pilhinhas de moedas. Você já juntou moeda? Às vezes você pega um monte de moeda e faz uma pilhinha para guardar no cofrinho, não é? Imagina que você tem várias pilhas de moedas guardadas no cofrinho. O seu cofrinho chama cloroplasto. Essas pilhas de moeda formam o que nós chamamos de grana, tá? Só uma analogia, tá? Vê se não vai se confundir. As pilhas de tilacoides nós chamamos de grano. O conjunto de todos os granos nós chamamos de grana, beleza? Pois eu vou anotar para vocês aqui com mais calma, fechou? Então vamos mais uma vez, bem rapidinho, a anatomia geral do cloroplasto, que é um tipo de cromoplasto, um plasto com cor. Você tem duas membranas, a membrana externa, externamente, você tem uma membrana interna, ok? Existe um espaço entre as membranas. Então, entre membrana externa e interna, existe um espaço que a gente chama de espaço entre membranas ou espaço intermembrana. Beleza? Lá dentro você tem todo um preenchimento de moléculas, substâncias e estruturas que nós chamamos de estroma. Beleza? Mergulhado nesse estroma você vai encontrar DNA, material genético, genoma, tá? Esse DNA tem sequências nucleotídicas, genes, que servem para codificar uma proteína. Para codificar proteína, você precisa de genes. Para produzir proteína, você precisa de organelas conhecidas como ribossomos, beleza? Agora o mais importante, tá vendo essas dobrinhas? São os tilacoides. Os tilacoides eles se sobrepõem como se fossem moedinhas empilhadas. Esse conjunto de tilacoides empilhados nós chamamos de grano, beleza? E todos os grãos que um cloroplasto possui nós chamamos de grana. Essa é a estrutura anatômica dessa organela chamada de cloroplasto, que está presente em algas e plantas, beleza? Agora vamos ver a outra estrutura lá chamada de mitocôndria. Vocês já devem ter percebido que eu fiz duas setas gigantes, não é? Essas setas gigantes mostram a relação entre as organelas. Vocês já vão entender isso daqui a pouco. Bora cá? Bom, eu cortei também a mitocôndria para a gente poder entender melhor a anatomia dessa organela, ok? Ó, do mesmo jeito, externamente você tem uma membrana, nós vamos chamar de membrana
externa. Beleza? Internamente você também tem uma membrana. Então vamos colocar aqui, ó. Membrana interna. Só tem que fazer apertadinho, porque o quadro é pequeno, tá? Veja essa aula na posição panorâmica do seu celular, se você estiver usando o seu celular para assistir essas aulas, ok? Vem comigo. Entre a membrana externa e a membrana interna também existe um espaço, tá vendo aí? A gente chama esse espaço de espaço intermembrana. Vou colocar aqui, ó, intermembrana, ou intermembranoso, tá? Ou entre membranas. Esses nomes podem aparecer em exercício. Você deve lembrar que existe um espaço. Quando a gente for estudar as mitocôndrias, vocês vão ver o tanto que esse espaço é importante para a produção de ATP, que é uma molécula energética, tá? Adenosina trifosfato. Continua comigo. A membrana interna, ela dobra para dentro da organela, tá vendo aí? Essas dobras para dentro da organela são chamadas de cristas mitocondriais. Você está vendo várias cristas, tá? Então isso aqui é uma crista. Como é que é o nome disso aqui? É uma crista. A gente pode chamar de crista ou crista mitocondrial. E lá dentro tem toda uma estrutura de preenchimento. Nós vamos chamar essa estrutura de preenchimento ou interior de matriz. Tudo bem? Matriz. Agora, gente, uma coisa importante. Aqui também a gente encontra um filamento de DNA. E esse filamento de DNA tem sequências nucleotídicas chamadas de genes para codificação de proteínas que vão funcionar aí dentro. Então, isso aqui que você está vendo, ó, é uma molécula de DNA. Legal, né? E olha só, os genes, eles vão codificar proteínas e essas proteínas são montadas aqui dentro, não vão lá para fora e são montadas lá fora, são montadas aqui dentro. E elas são montadas por essas estruturas que eu vou usar o nome aqui, ó, os ribossomos. Legal, né? Tanto os cloroplastos quanto a mitocôndria apresentam ribossomos. São ribossomos menores do que os ribossomos que naturalmente a gente encontra no citoplasma das células, mas são ribossomos. Fechou? Agora, para terminar, pessoal, quem tem essas organelas? Os eucariotos aeróbicos, animais, plantas, algas, protozoários e fungos. Os aeróbicos, não os anaeróbicos. Anaeróbicos não precisam disso, porque eles funcionam, o metabolismo deles funciona na ausência de oxigênio. Beleza? Então já vai relacionando essa organela com oxigênio. E é isso que eu quero te mostrar agora. Você está vendo essas duas cetonas enormes que eu coloquei para vocês? Isso é para mostrar a relação que existe entre essas organelas. Deixa eu pegar um pincel mais fácil para vocês enxergarem, um pincel preto, para mostrar o seguinte, ó. Essa organela tem como função principal realizar a fotossíntese. E vocês sabem que a fotossíntese é um processo de produção de glicose, tá? Extraindo energia de fontes luminosas e montando moléculas orgânicas usando componentes inorgânicos, em especial dióxido de carbono e água, tá? Então, o cloroplasto vai fornecer para as mitocôndrias isso aqui, ó, glicose, vou escrever aqui, e um gás conhecido como gás O, quê? O2. Então, glicose e oxigênio serão consumidos aqui pela mitocôndria, tá? Para a produção de energia, para a produção de moléculas energéticas chamadas de adenosina trifosfato. Tá? Isso acontece por causa da fotossíntese, uma atividade que essa organela vai praticar. A gente vai ver isso detalhadamente, lousa após lousa, tá? Eu prometo detalhar tudo para vocês, deixar tudo bem explicadinho, tá? Se tiver o meu alcance, a gente consegue fazer. Agora, a outra seta está mostrando a relação existente entre a mitocôndria e o cloroplasto. A mitocôndria, quando ela metaboliza, ela acaba gerando produtos que podem ser usados pelo cloroplasto. Quais produtos são eles, pessoal? O famoso dióxido de carbono, que é o CO2, mais o que, cara? O H2O. O que seria o H2O? Água. Belezinha? Então existe uma relação entre mitocôndria, entre cloroplasto e mitocôndria. As mitocôndrias fornecem glicose e oxigênio para os... Perdão, pessoal, o cloroplasto fornece glicose e oxigênio para as mitocôndrias, e as mitocôndrias fornecem CO2 e água para os cloroplastos, tá? Uma coisa importante que eu já vou escrever nesse quadro para vocês não esquecerem. Quando se trata de mitocôndrias, deixa eu fazer bem grandão para ficar bem evidente. Quando se trata de mitocôndrias, as mitocôndrias, tá? As mitocôndrias dos mamíferos, elas têm uma origem materna. Acho que eu cheguei a explicar isso para vocês na aula de gametas, né? Quando a gente montou os gametas lá na lousa de vocês, eu falei o seguinte, que as mitocôndrias do espermatozoide, elas são utilizadas ao máximo, tá? Se você fizer uma analogia com o motor, elas são forçadas tanto que elas se fundem, elas não prestam mais. Então, após a fecundação, só sobram as mitocôndrias do gameta materno. Então, todas as mitocôndrias que nós temos nas nossas células, elas têm origem materna, então elas vieram da
do gameta materno, tá bom? Então, preste atenção, esse AV significa o seguinte, ó, as mitocôndrias são de origem materna. Só um quadro pequeno, tem muita informação, dá um pause, tá? Tira o máximo de informações possíveis, eu espero ter ajudado, tá? Daqui a pouco eu volto com um quadro novo para vocês. Vamos fazer uma revisão rapidinho aqui do que foi visto, tá? Com relação à mitocôndria, nós temos membrana externa, membrana interna e espaço entre membrana. A membrana interna dobra, formando o que nós chamamos de cristas. E o interior é preenchido pelo que a gente chama de matriz. Na matriz nós encontramos DNA com sequências nucleotídicas para fabricar proteínas que vão ser usadas aqui. E a fabricação de proteínas se dá pelos ribossomos, tá bom? Lembrando que todas essas organelas nos mamíferos são de origem o quê? Materna. Belezinha? Agora o que eu vou fazer? Vou usar os meus poderes da internet. Quando eu terminar de mexer o meu braço, esse quadro vai desaparecer e vai surgir um novo quadro para você entender a origem endossimbiótica dessas organelas. Então,